Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Para a aula de hoje nós estamos preparando uma matéria chamada de meia-vida. Vamos ver como ela vai ficar? Roda a vinheta pra gente aí, vai! Falando sobre meia-vida, galera, é importante que o aluno saiba que é algo que está relacionado diretamente ali com aquela parte que nós chamamos de radioatividade. Nós já temos uma aula falando de radioatividade, todo mundo lembra? Sobre partículas alfa, beta e gama. Para a aula de hoje, então, quando você ouvir ou estiver diante de uma questão que ela esteja trazendo esse termo chamado de meia-vida, na sua cabeça tem que vir assim: meia-vida corresponde a algo que irá cair ou irá se decompor até a metade, galera, da nossa amostra inicial. Sempre para nós, a meia-vida ela cairá pela metade. Professor, como assim cairá pela metade? Você já teve, por acaso, algum tipo de roupa mais antiga, um tênis, que dependendo ele está um pouco gasto, e do nada você usa essa expressão: nossa, ele está meia-vida. É claro que a gente não usa mais isso, mas vá que você lembre disso. Então, meia-vida, novamente, é algo que irá se decompor pela metade. Professor, existe por acaso algo relacionado com o nosso dia a dia, além dessa roupa que você falou? Tem sim. A gente, galera, não toma dependendo uma certa medicação, um certo medicamento, dependendo um analgésico para dor. Analgésico, normalmente, para ele inibir aquela dor, você toma em torno de 6 em 6 horas. É porque ele tem um tempo de meia-vida. Vamos supor que você tomou lá por acaso algum tipo de analgésico que tenha 200 miligramas. Se você tomou que ele tem 200 miligramas, após um intervalo de tempo, vamos chutar aí, tá? De 40 minutos, ele vai cair pela metade. Ele vai para 100 miligramas. Passou mais 40 minutos, ele cai pela metade de novo, 50 miligramas. Depois 25, depois 12,5, depois 6,25 e assim sucessivamente. Isso para nós é o que nós chamamos de meia-vida. Vamos ver como isso apareceria pra gente? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha nisso aí, galera. Bora lá. Ou seja, galera, se você estiver novamente diante de uma questão que ela está falando algo relacionado com uma massa, vamos supor que ele forneceu pra gente uma massa assim, ó, de 120 gramas. Tá, caiu pela metade. Caiu pela metade, isso vai para 60 gramas. Depois, galera, a metade novamente, ó, vê se você concorda. Vai para 30 gramas, depois vai para 15 gramas, depois para nós vai para 7,5 gramas e assim sucessivamente. O que eu quero que você perceba para esse momento: cada intervalo, galera, de um para o outro corresponde a uma meia-vida. Então aqui eu teria uma meia-vida, aqui a minha segunda meia-vida, a terceira meia-vida, a quarta meia-vida. Então vamos supor que estivesse assim numa questão, ó, partindo-se de uma amostra de 120 gramas, após 4 meias-vidas, qual será para nós a massa que irá restar? Ou seja, 120, 60, 30, 15, sobraria para nós uma amostra de 7,5 gramas. Existem questões, galera, que eles trarão para nós algo relacionado com a porcentagem. Porcentagem, vê se você concorda comigo, ó. Porcentagem, tudo que eu tenho corresponde a 100%. Se cair pela metade, vai para 50%. Se cair pela metade de novo, vai para 25%, depois vai para 12,5%, depois vai para 6,25% e assim sucessivamente. O que eu quero que você veja é que se uma questão estiver falando sobre meia-vida, olha que tranquilo, sempre irá cair pela metade. Existem questões ainda, galera, que elas trazem para nós assuntos relacionados com uma fração. Vê se faz sentido, galera, com uma fração, olha isso, ó. O nosso número inteiro não corresponde a 1? Qual é a metade de 1, Eva? Para nós ficaria 1/2. Olha que tranquilo, galera. A metade de um número inteiro é só dobrar o número do denominador. Aqui embaixo tem 1, ó. Se eu dobrar, vai para 1/2. Isso quer dizer que a metade de 1/2, para nós iremos representar 1/4. Dobra o valor do denominador. A metade de 1/4, o mesmo padrão, ó. 1/8. A metade de 1/8 vai para nós, ó. 1 sobre 16 avos, depois vai para 1 sobre 32 avos e assim sucessivamente. Sempre que ele estiver falando, galera, com uma fração, basta então você dobrar o número denominador. É isso que você tem que perceber. Percebe que é bem tranquilo, que é bem fácil? Então, se você estiver diante de uma questão falando sobre meia-vida, normalmente é uma questão fornecida, dada pra gente. É quase improvável que você irá errar essa questão. O mais provável é que você acerte, porque é um assunto bem tranquilo. Na prova do Enem, galera, de alguns anos atrás, apareceu uma questão assim, ó. Olha como ela apareceu. Ela veio assim, galera, ó. Ele fornecia lá uma amostra de 1 grama. Ele falava que ó, estava havendo uma captura de uma partícula chamada de beta
a captura de um elétron, e ele perguntava qual a massa irá restar após uma quantidade de 5 meias-vidas. Só que a pergunta era, qual a massa que irá restar em miligramas após 5 meias-vidas? Nessa questão ainda, ele fala por acaso que é uma imagem que ela é obtida do cérebro tridimensional. Se você novamente tiver curiosidade, coloca aí por acaso, pesquise, vai aparecer assim, ó, Enem, imagem tridimensional do cérebro. Você vai ver ela falando sobre uma meia-vida. Olha como apareceu, galera. 1 grama, vê se você concorda comigo, corresponde a 1000 miligramas. Ou você faz direto com 1000 miligramas, ou você faz em grama e no final você vai converter. Galera, após 5 meias-vidas, quer dizer que 1000 miligramas, se cai pela metade, vai para 500. Se cai pela metade, 250. A metade de novo, 125. A metade, 62,5. E a outra que viria para nós, 31,25 miligramas. Vê se você concorda? Aqui nós teríamos uma meia-vida, a segunda meia-vida, a terceira, a quarta, a quinta meia-vida. Após 5 meias-vidas, sobraria para nós uma massa aproximadamente 31,3 miligramas. Saca isso mais ou menos? E um outro detalhe, toda vez que vem meia-vida, os valores que aparecem nas alternativas são valores que eles são proporcionais. São valores que eles estarão dentro do valor esperado. Como assim, professor? Ele não vai me perguntar quando chegar numa massa de 200 miligramas. Ele vai cair sempre pelo valor da metade dele. Vamos supor novamente que você esteja lá com a garganta inflamada ou algum tipo de inflamação. Normalmente nós tomamos antibiótico de 8 em 8 horas. Normalmente, tá, galera, quando você vai a um posto de saúde, ele vai recomendar para você, dependendo, amoxicilina. Amoxicilina 500 miligramas. Professor, 500 miligramas, o que isso quer dizer? O mesmo padrão, ó, 500 miligramas quer dizer que após um intervalo de tempo vai cair pela metade, 250, vai cair pela metade 125, a metade 62,5, a metade 31,25 e assim vai indo sucessivamente. Chega uma hora, galera, que no nosso organismo tem uma quantidade tão pequena desse antibiótico que você manda um outro comprimido para dentro. Essa é a ideia de você tomar uma medicação, um remédio de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, seja lá o tempo que for. Dependendo, você usa um colírio para o olho. Colírio, normalmente, ele é recomendado de 2 em 2 horas. Isso quer dizer que após 2 horas transcorridas, dependendo de quando você colocou uma gota, aquela quantidade do colírio, daquele, dependendo, remédio, aquele medicamento ativo, ela é muito pequena. Aí você manda uma outra gotinha para dentro, algo do tipo. Professor, uma outra pergunta. Eu já fiz questões que elas aparecem com gráfico. Vamos ver como ela vai ficar? Bora lá. Galera, se nós tivéssemos, ou se aparecer um gráfico pra gente em meia vida, ele sempre vai aparecer dessa maneira. Professor, uma espécie de uma hipérbole. É essa a ideia. Galera, olha um detalhe ainda. Ó. Vamos supor que estejamos partindo de uma amostra qualquer aqui. Que seja, tá, ó, 16 gramas. Aí ele me deu esse gráfico em anos, tá? Estou fornecendo 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim vai indo. Eva, por que você colocou anos? Porque esse gráfico ele é expresso para nós em uma amostra e aqui o tempo. Esse tempo, galera, pode ser, tá? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos e assim vai indo. Eu estou pegando uma imagem hipotética chamando aqui de anos. Professor, uma outra pergunta, diga. A partir de 16, Eva, qual é a meia-vida? Galera, a meia-vida ela vai estar aqui, ó. Quanto corresponde para nós, Eva? Essa meia-vida de 16 seria 8. Quando eu pegar nesse gráfico, galera, esse tempo aqui para nós, ele vai bater mais ou menos em 10 anos. O que isso quer dizer, Eva? Que a meia-vida dessa minha amostra, ela corresponde a 10 anos. Então você está diante de uma questão que está assim, ó. Um nuclídeo radioativo tem esse gráfico dado a seguir. Partindo-se de uma amostra, estou pegando um valor qualquer, hein, galera? Partindo-se de uma amostra de 80 gramas, quanto tempo será necessário para essa amostra chegar até 5 gramas? Espera aí, de 80 para chegar até 5? Galera, olha aqui tranquilo. 80. A metade de 80? 40. A metade de 40, pessoal? 20. A metade para nós, 10. A metade, 5 gramas. Repare que cada meia-vida para nós corresponde a 10 anos. Então é como se eu tivesse, vê se você concorda aí, ó, 10 anos, com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40. Quer dizer que após 40 anos, essa nossa amostra de 80 gramas irá se decompor até 5 gramas.
Quando você estiver diante de um gráfico, ele sempre vai aparecer com essa representação. Professor, meia-vida é isso? Meia-vida, galera, é simples desse jeito. Eu espero de novo ter colaborado com vocês. Dê uma estudada, assista os demais vídeos, deixa like, inscreva-se e a gente vai se falando. Beleza? Tchau, tchau. Até um próximo encontro aí.